Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar os nossos 40 dias com amor e hoje no nosso 16º dia a gente vai falar sobre como a confiança é importante, né? O fundamento da confiança. Nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou lá no Sermão do Monte que o nosso sim deve ser sim, e o nosso não deve ser não. Porque o que passa disso ele é procedência maligna, ou seja, na verdade o que Jesus está querendo ensinar é que a gente tem que ter palavra, a gente deve honrar a nossa palavra. Nós vivemos um tempo onde as pessoas às vezes falam assim, vale o que está escrito, né? Você já deve ter ouvido falar nessa expressão, mas alguns anos atrás, a palavra de uma pessoa ela tinha um poder, né? Um poder no sentido de validação, né? O que uma pessoa falava, o que um homem falava, né? Eu cresci com meus pais, meus avós, dizendo isso, que o homem vale da sua palavra, né? E isso marcou muito a construção do meu caráter, né? O homem ele tem que honrar a sua palavra. E não só o homem, mas a mulher, todas as pessoas, como Jesus nos ensinou. A nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Por que isso? Porque quando a gente começa a flertar, como a gente começa a se descuidar, né, da sinceridade, da veracidade na nossa fala, a gente começa a causar a quebra da confiança, a desconfiança. E aí a pessoa começa a desconfiar e todo relacionamento que ele é saudável, ele é construído como base na confiança. Quando a confiança ela começa a chegar ao fim, começa a se ter problema com desconfiança, a gente começa a ter problema nos relacionamentos, né? Às vezes a desconfiança ela é construída por vários fatores, né? A gente vai citar alguns que o autor cita, mas você imagina que dentro de um relacionamento, de um diálogo, a gente já incorre em grandes erros, né? Em grandes possibilidades de erro, melhor dizendo. Por exemplo, porque muitas vezes, como eu falei ontem no nosso devocional, muitas vezes aquilo que a gente fala, a gente não é entendido pela pessoa a quem nós dirigimos a nossa fala. Às vezes nós queremos dizer uma coisa, as pessoas entendem outra, ou elas entendem perante o momento que elas estão emocionalmente, interpretam aquilo que a gente fala de acordo com o estado de espírito em que estão. Então, dentro da comunicação já é complicado, já é difícil, não é fácil se comunicar, como a gente viu ontem. Então, quando existe desconfiança, então, não pode se ter um relacionamento profundo, não se pode ter intimidade profunda, porque há desconfiança. O autor ele fala aqui algumas coisas como por exemplo, que causam a desconfiança, né? Mentiras, né? A mentira ela é sempre contada por causa da ausência da confiança, né? Quando não se tem confiança no relacionamento, se conta mentira. E às vezes a gente não está falando só de mentiras grandes, mas de pequenas mentiras. E até mesmo, não somente mentiras, mas também omissões. Né? Porque às vezes a gente pode falar assim, mas eu não estou mentindo, mas você está omitindo, né? Você está deixando de contar alguma coisa, está deixando de contar uma verdade. Então isso gera quebra de confiança. Elogios sinceros ou bajulação, a Bíblia diz em Provérbios 26, 28, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, a boca lisonjeira provoca ruína. Então, às vezes a gente, para amaciar o ego, para, né, a gente conta, a gente bajula para poder ali ganhar um voto, né, para poder ganhar um crédito aí nesse sentido. As promessas que não são cumpridas, às vezes a gente trata, ou fala, promete que vai fazer e não faz. Não é legal isso, né? O silêncio. O silêncio é uma coisa assim que desgasta demais a confiança. Quando a gente tava lendo aqui esse devocional de hoje, preparando para os irmãos, eu estava falando com a minha esposa sobre como às vezes eu sou uma pessoa que me silencio muito, porque é da minha personalidade isso. Às vezes eu sou muito introspectivo, penso demais, mas penso comigo, sofro calado, passo sozinho. Isso é da construção da minha personalidade, é da construção do meu ser, da construção da minha educação. Mas isso não é legal, porque às vezes isso faz com que ela pense coisas
que eu não estou pensando, porque eu abro margem para isso acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha no nosso relacionamento há muito tempo, porque eu tenho essa dificuldade. Então, o silêncio também provoca muitas faltas de comunicação, muitos problemas na comunicação, se ele não for tratado, tá? Como se reconstrói a confiança? Não é fácil. É só o tempo, oração e, como diz o autor, palavras amáveis. Ame com a sua vida e com a sua fala. A Bíblia diz em Provérbios 15:4, palavras amáveis são um ótimo remédio. Palavras amáveis são um ótimo remédio. Você deve ter percebido que a minha voz não está muito boa. Peço perdão a você por isso, mas como eu ando falando demais, a minha garganta está muito desgastada. O ponto para refletir: não se pode ter confiança de alto nível sem confiança de alto nível. Não se pode ter confiança de alto nível sem confiança de alto nível. Confiança é a base para qualquer relação. Versículo para memorizar: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5,37. Pergunta a considerar: a forma de eu usar as minhas palavras está desgastando ou construindo a confiança da minha relação? Desgastando ou construindo? Amanhã, a conexão entre a boca e o coração. Que Deus te abençoe, abençoe seus relacionamentos, abençoe sua vida e que sua fala seja sim, sim ou não, não, para a glória de Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem em paz.